Podes fazer, Senhor, a tua vontade em nós. Podes fazer. Você achou aí então Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4? Diz assim as Sagradas Escrituras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você pode dizer aleluia. Eu proclamo que no nome de Jesus você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite de uma forma sobrenatural, e que nenhum espírito maligno vai conseguir roubar a semente, a mensagem do reino, a palavra da verdade da sua mente e do seu coração, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Muito bem, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, começando a escrever a igreja que está em Éfeso, ele fala sobre, ele começa exaltando ao Pai, né, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E há muitas pessoas que às vezes usam esse texto para falar de coisas materiais. O apóstolo Paulo não está se referindo a nenhuma bênção, né? Aquilo que nós chamamos de bênção material, por exemplo, né? Às vezes algum irmão vem e diz assim: pastor, consegui uma bênção, comprei minha casa própria. Glória a Deus, irmão. Mas não, esse texto não trata disso. Outros textos vão tratar disso aí, mas não esse, né? Porque às vezes nós associamos essa palavra bênção a coisas, mas nesse texto essa palavra não se refere a coisas materiais. Quantos me entendem, digam amém. E aí ele vai dizer, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Há pessoas que dizem assim, todas são todas, aí por isso que associam a coisas materiais, mas não nesse texto. São bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E no decorrer do texto, ele vai explicar essas bênçãos. Então, por isso que o versículo 4 começa assim: porquanto, ou seja, visto que, e aí ele vai começar a discorrer a respeito de que bênçãos são essas. E ele vai, a princípio, citar 5 bênçãos espirituais aqui. Eu vou falar da primeira, não vou falar de nenhuma outra, apenas da primeira, que ele diz no versículo 4: porquanto, ou visto que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga comigo, em sua presença. A primeira bênção espiritual trata-se da eleição. Trata-se de um tema muito comum nessa carta que o apóstolo Paulo trata aqui, que é a eleição. Antes que o mundo existisse, irmão, antes que eu e você nos entendêssemos por gente, antes de Adão, antes de qualquer outro, Deus já tinha planejado algo, que nós, enquanto brasileiros que somos, enquanto não judeus que somos, que os outros povos da terra vivessem uma vida de santidade e irrepreensão, ou seja, de retidão na presença dEle. O plano de Deus para todas as nações, aqui descrito pelo apóstolo Paulo, antes de que qualquer coisa fosse criada, era que nós vivêssemos em santidade e retidão nele. Aleluia! Na criação, em Gênesis capítulo 1, você vai ver no versículo 3, Deus dizendo: haja luz, e houve luz, e daí começa todo o processo de criação. Mas quando Ele faz separação entre a terra seca e as águas, em determinado momento Ele vai dizer assim, que a terra produza árvore frutífera. É assim ou não é? E Ele vai dizer assim, olha, que as águas produzam os peixes de todas as espécies. É assim ou não é?
Então, irmão, isso significa que o habitat do peixe é a água. Se você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Se você tira uma planta da terra, se você arranca uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre, irmão. Da mesma maneira, nós, segundo está escrito em João capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Todas as coisas, vai dizer ali, que foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí mais na frente vai dizer assim, olha, ele veio para os seus, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que acreditam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos não nascidos, não gerados da carne ou do sangue ou da vontade do homem, mas gerados de Deus, irmão. Então, se os peixes foram gerados da água pela palavra de Deus, e as árvores foram geradas da terra pela palavra de Deus, e arrancá-la dali faz com que ela morra, ou tirar um peixe da água vai fazer com que ele morra, meu irmão. Eu fui gerado dele, se eu for arrancado dele, não há vida em mim. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 de Efésios, dizendo que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ele nos deu vida, ele nos deu vida. Eu preciso te dizer que nós fomos feitos para a presença, e a presença é para nós. O apóstolo Paulo vai dizer: porventura você não sabe que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? O seu corpo foi feito com uma finalidade: a presença dele. E a presença dele é para o teu corpo. Quantos me entendem, digam aleluia. Se tirar você desse habitat da presença. Nós ouvimos o pastor Marcos ministrando mais de uma vez que a presença não é um lugar para nós frequentarmos, entrar e sair, não é isso? Mas era um lugar para nós habitarmos. Nós fomos feitos para o ambiente da glória de Deus, para o ambiente da presença, para o ambiente onde Ele se revela, para o ambiente onde Ele se manifesta. Nós fomos feitos para Ele e Ele é para nós. Aleluia, aleluia. Em Gênesis 17, se você puder abrir aí, por favor. Eu quero te dar um exemplo acerca disso. Gênesis capítulo 17. Deus está, depois de 13 anos do nascimento de Ismael, e Abrão aqui já está com 99 anos, o Senhor vai fazer um sinal da aliança com Abrão. Vamos ler o que está escrito no versículo 1, Gênesis 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, olha a declaração que foi feita aqui: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Algumas versões dizem perfeito, mas essa versão da King James diz: e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, olha o que Deus está dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações,
e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna. Eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão. Agora vem a outra parte da aliança. Quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração, e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. E daí Deus começa a descrever uma série de coisas aqui sobre o sinal, sobre a circuncisão, sobre o sinal da aliança. Mas olha, o que eu quero te chamar a atenção é que Deus se apresenta a Abraão e ele faz a seguinte declaração nesse tempo a Abraão, e ele faz a seguinte declaração: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus falou com Moisés que eles sairiam do Egito, Deus disse assim: olha, eu vou mostrar para essa turma que eu sou o Deus de Israel. Mas quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus falou assim: olha, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. E Deus disse assim: eu vou mostrar para eles que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. E algo tão terrível aconteceu naquele monte, que o povo de Israel tinha medo de subir, teve medo de subir, e eles viraram para Moisés e falaram: cara, sobe você, e o que Deus falar contigo, tu fala com a gente, porque se a gente subir aí, a gente vai morrer, porque o monte estava em chamas, tinha nuvens, tinha trovões, som de trombeta, meu irmão, o couro estava comendo no monte. Deus falou: se um animal atravessar isso aqui, vai morrer, Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés subiu tremendo de medo, porque, irmão, era o El Shaddai, era o Todo-Poderoso que estava ali. É esse Deus que se apresenta para Abraão e diz assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. Sabe, irmãos, o El Shaddai estava dizendo para ele: ei, eu sou o Todo-Potente, eu sou o Todo Misericordioso, eu sou o Todo Justiça, eu sou o Todo Bondade, eu sou o Todo Amor, eu sou o Todo Senhor, eu sou o Todo, eu sou o pleno, eu sou o completo, eu não sou parcial. Ei, Abraão, eu não estou entrando pela metade nessa aliança, eu não estou entrando parcialmente nessa aliança, eu estou entrando plenamente. Então, quanto a você, seja inteiro na aliança. Deus não admitiria, como não admite até hoje, irmão, parcialidade na aliança. Por isso ele disse a Abraão: anda comigo, mas vem inteiro, filho, não vem pela metade não. Até porque mais tarde Tiago vai escrever na sua carta dizendo: olha, não pense que um homem de duplo ânimo, ou seja, que um dia quer, outro dia não quer, que um dia vai, outro dia não vai, que um dia crê, outro dia não crê. Ele falou: não pensa que esse homem vai alcançar alguma coisa do Senhor. Homem de duplo ânimo que é. Para andar com Deus, irmão, tem que ser inteiro. Quantos me entendem? Digam aleluia. Tem que ser inteiro. Não pode ser parcial. Não pode ser pela metade. Não tem essa de: poxa, eu até vou na igreja. Eu até oro de vez em quando. Não, meu irmão. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, ou a gente entra de cabeça nesse negócio, ou a gente entra de cabeça nessa aliança, ou sai fora, filho. Porque não dá para ser parcial com Deus. Ele entrou com tudo. O autor aos Hebreus
vai explicar a maneira como Deus entrou nessa aliança. Ele vai dizer que por duas coisas Deus deixou para que Deus deixou duas coisas para Abraão, para que ele não tivesse sombra de dúvida de que Deus cumpriria a sua parte. A primeira coisa é a promessa, que é infalível. Bastava Deus dizer: cara, eu estou contigo e ponto. Ele não mente. Está escrito no Salmo 33, a sua palavra é reta e fiel, é reta e verdadeira, as suas obras são fiéis. Então bastava ele dizer: Abraão, eu estou contigo e ponto. Mas que não houvesse para que não houvesse possibilidade de Abraão pensar: será que realmente ele vai estar comigo? A Bíblia diz que Deus interpôs a promessa com um juramento. Ele ainda botou um juramento. Ele ainda falou no português bem claro nosso aqui, né? Quantos já foram criança aqui? Amém, irmão? Todo mundo já foi criança, né? Lembra quando você brigava na rua? Quem brigava na rua? Fala a verdade aí, irmão. Bora, Rodolfo, levanta essa mão aí, filho, em nome de Jesus. A turma que brigava na rua. Aí começava aquela discussão, né? Agora, irmãos, eu preciso até dizer assim: mantenha uma distância segura de mim, por favor. Porque agora eu estou sinistro, Ó, isso aqui, tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui... O que é isso aqui, Samuel? Isso aqui é jiu-jitsu, irmão. Isso aqui, ó, sinistro. Mas isso aqui é o hambúrguer depois do jiu-jitsu. Porque quando sai do jiu-jitsu, está com fome, cara. Aí, não é isso, pastor Damião? Fala comigo. Tu me compreende. Depois, então manter uma distância segura, porque meus movimentos são friamente calculados. Fica ligado aí. Esqueci agora onde eu estava. A briga na rua, obrigado, irmão, obrigado. Aí você brigava na rua. Aí começava aquele negócio: você não sei o que, aí você não sei o que lá. Primeiro era assim, né? Aquela coisa. E aí daqui a pouco partia para o teu pai é não sei o que. Tudo bem, até aí tudo bem. Teu pai não sei o que lá, e tal, não sei o que. De repente um incircunciso filisteu falava: a tua mãe. Minha mãe não, meu irmão. É ou não é? Mexeu com a mãe, filho. E quando tu falava assim: não, eu ganhei um brinquedo tal, cara, mentiroso, não sei o que. Aí não, eu ganhei, é verdade, pergunta para minha irmã, cara, eu ganhei, pergunta para o fulano, não sei o que, não é mentira, você está inventando, não sei o que lá. Mas quando você falava assim: eu juro pela... Aí, o que acontecia? Ó, acabou, irmão. Agora é verdade. Então, em outras palavras, Deus falou assim para Abraão: falou: Abraão, eu vou te abençoar. Agora, para você ter certeza e não haver possibilidade de dúvida, porque Deus sabia o que ele estava enfrentando e o que ele ainda enfrentaria. Então Deus virou, e a Bíblia diz assim: não havendo alguém maior do que ele por quem jurar, jurou por ele mesmo que o abençoaria. Então Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Para você não ter sombra de dúvida, se eu não te abençoar, eu morro. Você está entendendo? Ele interpôs com juramento. Ele botou um juramento na parada ali, para que Abraão não tivesse dúvida. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele vai dizer assim: que Abraão olhou para o seu corpo sem virilidade, olhou para sua mulher estéril, ele considerando a realidade da sua vida, ele considerou a realidade das circunstâncias. Ei, irmão, ele considerou, porque a fé não nega os fatos. A fé, meu irmão, não é cega. A fé não nega os fatos.
A fé, alguém já disse, a fé é cega de maneira nenhuma. A fé não me faz ignorante. A fé não me faz ignorar os fatos. Abraão considerou, eu sou velho, a minha mulher é estéril, já passou os dias de fertilidade, mas a Bíblia diz que ainda assim, ele permaneceu crendo na promessa, ele permaneceu crendo no juramento, ele continuou acreditando, e sem desfalecer da fé, deu glórias a Deus. Ei, meu irmão, é esse Deus, é o Shaddai, é esse Deus que cumpre a promessa, é esse Deus que não falha, que também está contigo no nome de Jesus. Anda na presença dele, mas anda por inteiro. Vamos continuar aqui rapidinho. Essa carta de Éfeso, essa carta aos Efésios, na igreja em Éfeso, se não for a única, é uma das pouquíssimas cartas do apóstolo Paulo que você não vai encontrar nenhuma repreensão à igreja. Ele não repreende a igreja em nada. Pelo contrário, ela é de ponta a ponta uma carta de edificação. E na verdade para mim é uma carta de avivamento. Uma outra hora eu falo sobre isso. Ele não tem nenhuma repreensão com a igreja em Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito estratégica comercialmente, economicamente. Passavam pessoas de muitos lugares ali, sabe? Como se fosse aqui o município do Rio, ou o estado do Rio, né? De muita movimentação comercial, de muita gente vindo, chegando, saindo, passando, ficando uns dias ali. Era uma cidade assim. E a igreja estava ali. A igreja aqui, quando o apóstolo escreve, ele só edifica a igreja, mais nada, não repreende a igreja em nada. Mas no Apocalipse, na carta às 7 igrejas, tem uma carta direcionada a Éfeso. E aí diz ali, ao anjo da igreja em Éfeso. E o Senhor diz a seguinte repreensão a essa igreja: dá uma olhada aí aonde vocês caíram, arrependam-se e voltem. Sabe o que eu então olho para isso? Se o apóstolo Paulo, no início da igreja, está dizendo: Deus escolheu vocês para andarem na presença dEle, para habitar na presença dEle, e viverem uma vida santa e irrepreensível, uma vida inteira com Ele. E aí mais tarde o próprio Senhor vai dizer assim: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. E aí a gente às vezes fica, associando esse primeiro amor a uma série de coisas. Eu não quero falar nada contra isso, mas quando eu olho para essa carta e penso no Apocalipse, eu considero que o Senhor os repreendeu, porque talvez eles tenham se esquecido de que eles foram chamados para habitar na presença. Sabe por quê? Muitas vezes quando a igreja vai crescendo, as demandas vão crescendo junto, e aí já não temos mais tempo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro, a gente tem que dar conta de uma série de coisas, e o lugar da presença, o lugar da comunhão. Ontem Deus, usando a pastora Tamara aqui profeticamente, ela dizia: volta para o secreto, volta para o secreto. E aí foi tão poderoso, porque ela já não conseguia mais profetizar ali, e de repente Deus começou a levantar um dos meninos aqui. Foi você? Foi teu irmão? Foi ele? É igual? Que isso, Jeová? Por isso que estão me enganando. E aí Deus começou, e eu não sei se você estava ouvindo que a pastora Tamara estava profetizando ali no chão, e ela não conseguiu mais profetizar, e Deus tomou ele aqui, e parecia uma continuidade da profecia que ela estava entregando ali. Falei: meu Deus, o que é isso, cara?
Deus estava dizendo: volta para esse lugar que eu escolhi para você habitar. Volta para esse lugar da presença. Meu irmão, há muitas distrações do Rio de Janeiro, e toda vez que eu venho aqui eu percebo as pessoas, já estamos há 7 anos fora do Rio de Janeiro, e toda vez que a gente vem aqui, a gente percebe uma agitação muito grande na cidade, a gente percebe as pessoas muito agitadas, muito ocupadas, muito preocupadas, e ocupados com coisas legítimas, com trabalho, com coisas lícitas, com estudo, com uma série de coisas. Só que o problema, irmão, não é estar ocupado com essas coisas. O problema é quando eu, por conta dessas coisas, negligencio o meu habitat, eu negligencio a presença. Eu vou terminar contando um exemplo, para que você entenda. Em Josué, no capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, vamos comigo lá, Josué. Capítulo 8 não. Capítulo 5. Em Josué capítulo 5 eu não vou ler, mas é só para você entender. É a hora que Josué, junto com o povo, atravessam o Jordão. 3 coisas importantes. O pastor Marcos é o profeta tricotômico. Eu não posso pregar, por isso que eu tenho 4 tópicos hoje na minha mensagem. Esse é meu 4º tópico, porque a tricotomia pertence ao profeta ali maior. Então, mas 3 coisas importantes acontecem aqui. É a passagem do Jordão. Eles atravessam o Jordão e fazem um acampamento num lugar chamado Gilgal. Qual o lugar, irmão? Gilgal. Eles fazem um acampamento ali. E aí eles vão se preparar para enfrentar Jericó. Nesse acampamento em Gilgal, a Bíblia vai dizer, a King James vai dizer que o comandante dos exércitos do Senhor, vai dizer, algumas versões vai dizer que o anjo do Senhor aparece para Josué, e ele fala: Josué, essa turma toda aí que está contigo, eles nasceram no deserto, eles não têm a marca da aliança, eles não foram circuncidados, eles não têm a marca da aliança, circuncida essa turma toda aí, e celebra a Páscoa. Então naquele acampamento em Gilgal, os homens foram circuncidados, e eles celebraram a Páscoa. 3 coisas importantes: eles atravessaram o Rio Jordão, eles fizeram uma aliança ali, o símbolo da aliança com Deus, o mesmo de Gênesis 17, e eles celebraram a Páscoa. São 3 coisas importantes. Já estou dando esboço para o senhor pregar numa próxima oportunidade. Então, o que acontece aqui? Aquele lugar se torna um lugar da presença de Deus. É onde eles celebraram a aliança com o Senhor. É onde eles celebraram a Páscoa, é onde o Senhor apareceu e deu instruções a Josué acerca de Jericó, acerca da tomada de Jericó. E a partir dali aqueles homens vão a Jericó, não só eles, mas todo o povo, né? Eles foram a Jericó e venceram numa batalha extraordinária e tomaram uma cidade muito forte. Recentemente, eu não sei quantos irmãos viram isso, mas na minha cabeça, quando eu li esse texto, eu imaginava as muralhas caindo, né, para fora ou para dentro. Mas recentemente alguns arqueólogos descobriram que as muralhas sucumbiram, elas entraram na terra. E aí aqueles homens invadem a cidade, né, e tomam a cidade de Jericó. Que vitória, irmão! Para uma turma que nasceu no deserto, hein? Filhos de escravos. Agora essa turma entra na terra prometida, faz aliança com Deus, e na primeira batalha os caras são extremamente vencedores. Quantos me entendem, digam aleluia. A próxima cidade era Ai, uma cidade, entre aspas, assim, que não, comparada a Jericó,
dali mesmo de Jericó, Josué manda espias a Ai. E esses homens vão lá, olham a cidade, voltam a Josué e falam: ó, Josué, ó, mamão com açúcar. Manda 2 ou 3 mil, não precisa nem cansar o povo. Com 2 ou 3 mil a gente, ó, arrebenta. E assim foi feito. E os caras foram lá em Ai e tomaram uma coça, irmão. Apanharam, hein? Foram postos para correr de lá. Saíram correndo, morreu uma turma. E eles voltaram. Aí a Bíblia vai dizer que Josué, depois dessa notícia, ele vai para o lugar da arca. Ele começa a chorar diante de Deus e clamar diante de Deus e dizer: Senhor, o que é isso? O que aconteceu? Que vergonha é essa? A Bíblia vai dizer que o coração, que o ânimo do povo estava desanimado. Meu irmão, como é que você fica desanimado depois de vencer Jericó, irmão? Mas a Bíblia diz que eles desfaleceram, estavam desanimados, porque tomaram a coça em Ai. E aí Deus vira para Josué, em outras palavras, irmão, e ele vira para Josué e fala assim: ô Josué, para com isso aí, cara. Está orando por causa de quê? Levanta. Vocês fizeram o que eu falei para não fazer, pegaram o que eu disse que era maldito. Deus falou: vocês podem pegar isso aqui, e isso aqui vai ser meu. Agora, nisso aqui, ninguém bota a mão. Vocês vão ser tentados, mas não botem a mão. E alguém foi lá e botou a mão. Deus explicou para Josué como encontrar a situação. Josué encontra, vocês conhecem a história, acaba com aquela turma, mata a família toda, extermina tudo que era deles, porque eles desobedeceram ao Senhor. E aí, de novo, o Senhor vem e dá instruções a eles a respeito de Ai. E agora eles vão estrategicamente a Ai. E o que acontece agora? Eles obtêm vitória. Diga comigo, vitória. Normalmente nós nos concentramos no fato de Acã ter pego a capa babilônica, de ter pego o ouro, de ter pego a prata, de ter pego as coisas ali que não era para pegar. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eles estavam aqui em Gilgal, no lugar da presença. E foi aqui que eles receberam a instrução de Deus para enfrentar Jericó e para prevalecer contra Jericó. Foi aqui que a aliança foi celebrada. Foi nesse lugar, meu irmão, hein, que eles celebraram a Páscoa. Foi nesse lugar. Eles saem daqui e vão até Jericó. Ó, vitória. Mas Deus nos fez para habitar aonde, irmão? Na presença. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Obtivemos uma direção de Deus ali, no lugar da presença. Tivemos vitória aqui. E agora, a gente se sente muito confortável para sair daqui e enfrentar outras batalhas ali, sem voltar a Gilgal, sem voltar ao lugar da presença. Aí sabe o que às vezes precisa acontecer? Tomar um couro aqui em Ai. Porque só quando a gente toma um couro em Ai, a gente vai voltar lá no lugar da presença e vai chorar e vai dizer: Deus, me ajuda, me ajuda. O que está acontecendo? Irmãos, eu penso que a vontade do Senhor era que eles jamais abandonassem esse lugar nos tempos de guerra, nos tempos de batalha. Mas nesse lugar eles teriam direção de Deus para todas as vitórias que eles precisariam alcançar. Ei, é no lugar da presença que o Senhor fala conosco. É no lugar da presença que nós temos instrução. E não é para uma batalha, mas é para todas elas. Eu não posso me dar ao direito de pensar: porque eu venci uma batalha, eu posso agora viver independente da presença. Porque fora da presença eu não tenho vida. Eu fui feito para ela. Irmão, então em todas as vezes que eu saio e enfrento a batalha e venço
preciso recarregar as minhas forças para que eu possa enfrentar outras batalhas ainda que menores e prevalecer no poder do El Shaddai. Quantos me entendem, digam aleluia. Meu irmão, se é para recomeçar, nós precisamos voltar ao lugar da presença. A primeira coisa que Deus falou através do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso: Deus escolheu vocês para andar na presença dEle, para habitar na presença dEle. No decorrer dos anos, Deus vai falar por meio do apóstolo João: vocês abandonaram a minha presença. Veja onde vocês caíram. Arrependam-se. E voltem para o habitat que eu escolhi para vocês. Para o lugar da minha presença. Nós precisamos da presença, irmão. Eu termino dizendo que nós precisamos tanto da presença que estamos substituindo a verdade por opiniões. Alguém já disse aqui nesses dias que muitas vezes somos apacentados por opiniões de pessoas que estão na internet, irmão. Somos apacentados pelos nossos sentimentos e pelas nossas vontades, apacentados pelas nossas próprias ideias. Não, irmão, não. Efésios capítulo 2, antes nós andávamos assim. Antes nós andávamos assim. Mas o Senhor nos vivificou para andarmos com Ele. Quantos me entendem, digam aleluia. Então eu preciso entender que o meu habitat é a presença de Deus. Quando a gente vai vivendo dessa forma, sendo apacentado por opiniões, a gente começa a criticar a igreja. A gente começa a achar que não é mais suficiente o que a igreja faz. A gente começa a achar uma série de coisas a respeito da igreja, e me refiro ao corpo místico de Cristo. Mas eu termino te dizendo algo no nome de Jesus. A resposta de Deus para qualquer sociedade, ou para a sociedade caótica em que nós vivemos, é uma só. A resposta de Deus para essa sociedade que nós vivemos, e a resposta de Deus para mim e para você é uma. A resposta de Deus para essa sociedade em caos é o Evangelho. Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim em Listra. Ele vai dizer que durante um tempo Deus permitiu que a humanidade andasse por conta própria, mas não sem que Ele desse testemunho de si mesmo, manifestando a sua bondade todos os dias, enviando chuva sobre a semente, para que tivéssemos o que colher com fartura e pudéssemos nos alegrar. Mas justamente o apóstolo Paulo vai dizer: olha, mas justamente para isso veio o Evangelho, para que vocês deixassem essas práticas e passassem a conhecer a Deus, e passassem a habitar na glória, passassem a habitar na presença dEle. Então, irmãos, Deus não nos chamou para uma vida de opiniões, muito menos para uma vida de idolatrias. Nós elegemos vários líderes no meio evangélico, estamos seguindo esses homens, não temos filtro para aquilo que eles falam. Por quê, irmão? Porque elegemos ídolos para nós. Ei, irmão, volta ao lugar da presença.
Entenda uma coisa: a resposta de Deus para essa sociedade em caos não é o fulano nem o beltrano, não sou eu, não é nenhum outro irmão, não é nenhum desses ídolos, não é ninguém, nenhum desses. A resposta de Deus para essa turma é o Evangelho por meio da fé na pessoa, no nome, nas promessas de Jesus Cristo. E eu provo para você isso. Em determinado momento, Jesus, ele passou, meu irmão, por Samaria. Ele não tinha mais a Bíblia, ele não precisava, mas a Bíblia diz que ele teve que passar por ali. Ele encontra com aquela mulher no poço, e a Bíblia vai dizer, e você conhece a história, que Jesus virou para ela e falou: chama o teu marido. Ela falou: não tenho. Mas ele disse: mas esse aí que você tem não é teu, você já tem 25, isso aí que você tem não é teu. Sabe por quê? Porque aquela mulher buscava saciedade nos relacionamentos. Então Jesus virou para ela e falou: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ele será saciado. Aquela mulher sai dali, entra na cidade e diz: olha, encontrei um que pode ser o Messias, eu encontrei um. Aquele povo vira e fala assim: olha, pede para ele ficar com a gente, fica com a gente aí, Jesus, porque aquela mulher, de uma mulher indesejável, de uma mulher desprezível por conta da sua reputação social, ela se torna agora uma evangelista, porque a resposta para essa situação é o Evangelho. Aquela mulher testemunha para a sua cidade. Jesus fica ali 2 dias, depois aqueles homens viram para ela e fazem a seguinte declaração: mulher, nós antes acreditávamos por causa do teu testemunho, mas agora nós ouvimos e sabemos que ele é o Cristo, o Messias que haveria de vir. Ei, Deus pega uma mulher com uma reputação zero, com uma má reputação, e transforma essa mulher numa pregadora do Evangelho. Quantos me entendem, digam aleluia. Em determinado momento, Jesus passava por Jericó. E um homem de pequena estatura sobe na árvore, Zaqueu. O nome Zaqueu, o significado em hebraico é justo, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos, ele era o chefe dos publicanos. A comunidade judaica não o aceitava, porque ele trabalhava para os romanos, e certamente devia de ser alguém injusto para com eles, porque ele era desprezado pela sociedade judaica. Ele era desprezado pela sociedade judaica. A sociedade olhava para ele e não o via como um filho de Abraão, mas ele correu na frente, subiu na árvore. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou entrar nesse negócio aí, eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar as coisas aí dentro, meu irmão. Jesus estava passando por Jericó. A palavra de Deus diz que ele é o maravilhoso, e a palavra maravilhoso significa transformador. Aonde ele passa transformando. Jesus entra ali e fala: eu vou entrar na tua casa aí, Zaqueu. Ele desceu e falou: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e se eu defraudei alguém alguma coisa, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus respondeu da seguinte maneira, ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque você é um filho de Abraão. Ei, a sociedade não o reconhecia como tal, porque a sua identidade estava distorcida. O significado do seu nome era justo, mas ele vivia em injustiça. Mas Deus pega o injusto, o corrupto, Deus pega aquele, meu irmão, que é desprezado pela sociedade, e reestabelece a sua identidade na justiça que é por meio da fé. Ele disse: hoje a salvação entrou na tua casa, você é um filho de Abraão. Em determinado momento levaram uma mulher que foi apanhada em adultério, e foram provocar Jesus, e disseram: e aí, Jesus, a lei diz que a gente tem que arrebentar com ela, a gente tem que matar essa mulher. Jesus tranquilão escreveu na areia. E aí viraram para ele: e aí, Jesus, qual vai ser? Jesus, eu imagino que em muita tranquilidade, na paz de Deus, Jesus vira para aquela turma e fala: quem não tem pecado aí, começa. Todo mundo foi embora. Jesus vira para aquela mulher e diz assim: onde estão teus acusadores? Jesus disse: eu não te condeno. O que ele estava dizendo? Ele não estava sendo conivente com o pecado, ele estava perdoando a adúltera. Ele pega a pessoa adúltera, ele pega o adúltero e transforma essa pessoa em alguém perdoado. Quantos me entendem, digam aleluia.
E por aí vai. O que dizer que Jesus fez com Nicodemos? Um religioso, um político, aquele homem que no início não entendia nada, foi às escuras se encontrar com Jesus, mas no final, ele está lá, junto com José de Arimateia, reivindicando o corpo de Cristo, cuidando do corpo de Cristo, levando as especiarias para zelar pelo corpo, conseguiu o lugar, trabalhando pelo corpo. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem um encontro com Jesus tem a sua vida transformada. A resposta para uma vida em caos, a resposta para uma sociedade em caos, chama-se Jesus Cristo. É o Evangelho por meio da fé em Jesus. Essa é a resposta de Deus. Sabe, é Jesus pegando as pessoas e trazendo de volta para o lugar da presença. Porque essa turma só estava assim, porque estava fora do habitat que Ele escolheu para que eles vivessem. Obviamente que eu oro pelo governo da nossa nação e de várias outras nações, mas eu sei que o que tem poder para mudar a sociedade que nós vivemos é o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos me entendem, digam aleluia. É como quando Paulo escreve a Filemão, o apóstolo Paulo, recomendando Onésimo. Ele falou: eu ganhei esse cara na prisão. Possivelmente era um jovem marginal, mas agora ele recomenda, e ele fala assim: ó, ele é confiável. Meu irmão, na nossa sociedade ninguém quer dar emprego a um ex-presidiário, mas Jesus pega um presidiário e faz dele um homem confiável. E Paulo vira e ainda fala assim, o apóstolo Paulo ainda fala assim, ó, trata ele como se você tratasse a mim, porque nós somos irmãos, viu? No mesmo nível. E se ele te causou algum dano, bota na minha conta. Porque Jesus, quando entra na história de alguém, irmão, Ele traz essa pessoa de novo para a presença, para dentro da presença. No lugar onde todas as coisas são possíveis, naquilo que você ouviu ontem aqui no nome de Jesus. Eu te pergunto, o que te aflige nesse tempo? O que angustia a tua alma? O que está aparecendo diante de você todos os dias e gritando, como aquele Golias aparecia diante todos os dias, de manhã e de tarde, diante do exército de Israel, e dizia: me dá um homem para lutar comigo. Eu preciso, agora acredita em mim, irmão, agora é para terminar. Escuta isso aqui. Nós vivemos dias aqui cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, amém ou não? Há muitos anos eu escuto algo que tem me inquietado muito nesse tempo. Eu escuto orações que têm me inquietado muito nesse tempo, há muitos anos, mas que hoje me inquietam. Que orações são essas? Que discursos são esses que me inquietam? É quando, por vezes, não estou dizendo que está errado orar assim ou falar isso, mas eu estou dizendo que eu estou sentindo uma inquietude em relação a isso, quando nós ouvimos assim: começa por mim, Senhor, começa por nós, como que se algo fora do normal tivesse que acontecer comigo, para que eu então pudesse reagir à presença de Deus, ou pudesse fazer alguma coisa pelo reino, ou funcionar no reino, ou funcionar no propósito de Deus. Como você ouviu aqui no domingo, propósito, né? É a peça que foi feita para um determinado lugar, ela encaixa ali, né? É a prótese, né? Ela foi gerada para algo. Considerando isso que o pastor Marcos ministrou, eu preciso te dizer uma coisa, irmão.
Já não é mais tempo de nós como cristãos que acreditamos no El Shaddai. Quantos acreditam no El Shaddai aqui, no Todo-Poderoso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, crendo que Ele é todo-poderoso, que Ele é poderoso para acrescentar graça em todas as áreas da sua vida, satisfazer todas as suas necessidades em todo o tempo, para que você transborde em boas obras. Meu irmão, tem uma finalidade de Deus fazer algo na minha vida, ou seja, o objetivo final não sou eu. E às vezes nós ficamos como cristãos girando em torno dos nossos próprios problemas. Agora, nós carregamos conosco a presença do Todo-Poderoso. Nós carregamos conosco a unção do Senhor, que quebra todo jugo. Nós carregamos conosco a palavra da verdade, o Evangelho. Nós carregamos conosco o único nome em que há salvação, o nome poderoso de Jesus Cristo. E até quando nós vamos ficar girando em torno dos nossos próprios problemas, enquanto existem pessoas morrendo sem salvação, enquanto existem pessoas precisando ouvir o nome que você ouviu? Até quando nós vamos ficar aqui? Senhor, começa pela gente. Sabe por que me inquieta? Porque eu me lembro da oração de Atos capítulo 4, quando Pedro e João são ameaçados de morte e são liberados debaixo da seguinte ameaça: não falem mais desse nome. E eles se reúnem com a igreja e explicam tudo o que aconteceu, as ameaças e tudo o que aconteceu ali, e eles oram junto com a igreja. E na oração eles dizem assim: Senhor, olha para essas ameaças, ou seja, isso aí é contigo, resolve essa parada aí, isso é contigo. Mas quanto a nós, dá-nos coragem para pregar a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para operar sinais e maravilhas no nosso meio. Meu irmão, eles tinham um problemaço. Eles estavam debaixo de uma ameaça terrível de morte, e não era brincadeira. As autoridades estavam ameaçando os apóstolos de morte, mas em vez de ficarem se lamentando na oração, eles estavam dizendo: Deus, isso aí o Senhor resolve. Mas quanto a gente, nos dá coragem para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor estende a tua mão para operar sinais e maravilhas no nosso meio. Sabe o que eu entendo, meu irmão, com isso? É que há uma unção sobre a sua vida. Há um poder dos céus liberado sobre a igreja. É o poder do Espírito Santo, é o próprio Espírito. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à destra da majestade nas alturas. É esse poder que está sobre você. É esse nome que é sobre todo nome que nos foi dado. Mas sabe o que acontece, irmão? Enquanto eu ficar girando em torno dos meus problemas, eu não vou ver esse poder se manifestar. Mas se eu começar a andar, apesar das circunstâncias, se eu começar a me mover, se eu ver alguém doente e falar: peraí, deixa eu orar por você. Pode ser que no primeiro não aconteça nada, no segundo não aconteça nada, no terceiro não aconteça nada, mas vai chegar uma hora que vai acontecer, irmão. E aí, quando o primeiro gigante cai, filho, se torna comum serem vencidos gigantes em Israel. Quantos me entendem, digam aleluia. Você tem que se mover, porque se você se mover, os céus vão corresponder com você. Mas se você ficar parado, o reino é dinâmico, a unção é dinâmica, irmão. Sabe o que acontece? Deus não vai desperdiçar a unção sobre alguém que está parado. Ela vai embora. Sobre alguém que não está na presença. Você vai falar: pastor, o que é isso? A Bíblia diz que o Espírito deixou Sansão e ele nem se deu conta. Eu olho para você, irmão, sabe o que eu estou vendo aqui? Eu vejo pessoas
que o Espírito Santo quer inflamar nessa noite e saírem daqui como tochas incendiadas. Meu irmão, você vai chegar na tua casa e o ambiente vai mudar ali porque você está ali. O ambiente na tua vizinhança vai mudar porque você está ali. Você vai chegar na escola, no trabalho, aonde você for, meu irmão, os ambientes vão mudar. E toda vez que Deus te der uma oportunidade, ore pelo enfermo. Meu irmão, caça os enfermos, meu irmão, caça quem está aí e ainda não conhece Jesus. Vai e faz isso. Tem um monte de gente preocupada aí com as eleições no ano que vem, não é para menos. Mas considere uma coisa comigo. Nós estamos em setembro, as eleições serão em outubro, no ano que vem, em outubro. Nós temos aí um ano pela frente. Se nesse um ano você ganhar uma pessoa para Jesus, se nesse um ano cada cristão dessa nação ganhar uma pessoa para Jesus, uma, que preocupação que eu vou ter com as eleições? Sabe por quê? Porque a resposta de Deus para uma sociedade caótica é o Evangelho. Quantos entendem? Digam aleluia. Fique de pé aí no seu lugar, no nome de Jesus Cristo. Vem cá, pessoal, me ajuda aí. Eu quero orar com você. Eu quero desafiar você nessa noite, no nome de Jesus, a voltar a Gilgal. E lá em Gilgal você vai ouvir a orientação do Senhor. Ele vai te dar vitória sobre as suas batalhas, sobre as suas guerras. Mas eu também quero fazer a seguinte coisa. Eu quero também desafiar você a ganhar no mínimo uma pessoa para Jesus durante esse ano. Uma pessoa. É muito, hein, irmãos? É muito? Sim ou não? Sim ou não? Então duas. Porque você tem a resposta que essa sociedade precisa. Pastor, mas a minha casa está uma zoeira que o senhor nem imagina. O negócio lá em casa está feio. Eu vou dizer para você que Satanás está te distraindo. Te distraindo com coisas, te distraindo com situações, para você não fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu desafio você, irmão, a fazer o que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 4 aos Filipenses, no versículo 6, se eu não me engano, quando ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, ou seja, ao contrário de andar ansioso, sejam todas as suas solicitações conhecidas diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. O bicho está pegando. Você vai falar para Deus, você vai orar ao Senhor, como eles oraram. O Senhor olha para essas ameaças aí. A paz de Deus vai entrar, vai guardar teu coração, vai guardar teus pensamentos e teus sentimentos. E você, meu irmão, entra de cabeça no propósito. Quantos me entendem, digam aleluia. Então, número 1. Quantos precisam voltar ao lugar da presença? Que estão distantes do lugar da presença, sai do seu lugar e vem até aqui na frente agora, rapidamente, no nome de Jesus. Alguém desviado aqui, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, se tiver, hoje é teu dia, irmão. Tem alguém aí que estava desviado? Não? Aleluia, graças a Deus. Tem alguém que ainda não recebeu a Jesus Cristo aqui como seu Senhor, como seu Salvador? Tem alguém? Se tiver, sinaliza para mim com uma de suas mãos. Não? Não tem ninguém? Está descendo o quê? Aleluia. Se você entende que aquilo que você
o seu nível de oração, o seu nível de intercessão, o seu nível de dedicação à palavra, o seu nível de dedicação à presença tem sido pequeno. Então esse primeiro apelo é para você. É para que você venha aqui na frente e diga: Senhor, eu estou voltando ao lugar da presença. Eu estou voltando à tua presença. Eu estou voltando ao lugar da presença. Pode chegar bem pertinho aqui do púlpito. Aleluia. O segundo convite que eu faço é para as pessoas que estão se sentindo presas nas circunstâncias e nos problemas. Meu irmão, se você está preso nas circunstâncias e nos problemas, sai do seu lugar, vem até aqui na frente, porque hoje o Senhor vai dar um basta nisso aí. Hoje o Senhor vai dizer assim: é comigo agora. Você proclame, você funciona no meu propósito, deixa que eu cuido das ameaças. Deixa que eu cuido de todas as coisas. E o terceiro e último convite é para as pessoas que estão dispostas a, nesse ano, ganharem pelo menos 2 pessoas para Jesus Cristo. Quantos estão dispostos a fazer isso? Sai do seu lugar e vem até aqui na frente e você vai orar ao Senhor. Porque a presença do Senhor vai encher a sua vida, a presença do Senhor vai encher você. A presença do Senhor vai botar as palavras certas na sua boca. A presença do Senhor vai colocar as pessoas certas diante de você, ou você diante dessas pessoas. Mas de alguma forma o Senhor vai te conduzir àqueles que Ele quer salvar. Comece a orar. Eu quero ouvir barulho de oração nesse lugar. Cada um segundo o apelo que foi feito. Aqueles que querem voltar à presença, aqueles que entendem que precisam se entregar mais ao Senhor, aqueles que estão sufocados por circunstâncias, vão falar isso com Deus agora aqui em oração, e vão sair daqui cheios da paz de Deus, que excede todo entendimento. E aqueles que estão se disponibilizando ao Espírito Santo para serem canal de salvação nesse tempo na vida de outras pessoas, vão dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo o teu propósito, usa-me para a glória do teu santo nome. Eu posso ouvir barulho de oração nesse lugar. Igreja Batista Carisma. Podes fazer, Senhor.